Orçamentos. Como usar a tecnologia e novas metodologias para converter ainda mais os orçamentos gerados aí no seu pós-venda. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou Olavo Centeno e aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios, sobre o mundo de pós-venda. E hoje eu quero usar um pouco desse nosso espaço, esse nosso bate-papo aqui, para falar especificamente sobre orçamentos. Sobre esse momento em que eu já fiz lá, o cliente já teve agendamento, teve toda uma educação, toda uma instrução dada para ele. Aí o cliente já veio até o nosso pós-venda, nós já recebemos, já fizemos checklist de entrada. E aí agora a gente tem que passar um orçamento para o cliente. Não aquele primeiro contato que foi feito já na abertura da ordem de serviço, que ali muitas vezes a gente já deixa aprovado boa parte do que é feito, mas tudo o que acontece depois. Depois em que o nosso técnico põe a mão no veículo e começa a verificar e listar itens, peças ou até serviços que precisam ser feitos no veículo. Bom, essa hora a gente pode usar da tecnologia, pode e deve utilizar da tecnologia. Primeiro ponto, e o mais importante sobre orçamentos, é entender o seguinte: a gente tem uma barreira que tem que ser vencida. E não é a barreira do cliente dizer sim. A primeira barreira a ser vencida é a do consultor ou do técnico que vai passar o orçamento, dizer sim para si mesmo. É verdade. O nosso bolso, a nossa condição financeira ou as nossas crenças sobre o que deve ou não deve ser feito em qualquer veículo, seja ele qual for, elas não podem estar na mesa na hora em que a gente vai passar o orçamento para alguém. Porque muitas vezes esse orçamento que nós estamos passando, ele tem itens, ele tem peças, ele tem serviços que estão 100% ligados à segurança, tem outros que estão 100% ligados a manutenções preventivas que vão evitar, assim, um prejuízo lá na frente, mas ele também tem, às vezes, muitas vezes, itens que são mais de estética. São itens que, sim, são importantes para manter o veículo daquele cliente, né? Aquele produto que ele trouxe no nosso pós-venda, sempre o mais próximo de quando ele era 0 km. Esse é o papel nosso, sempre manter o veículo do nosso cliente nessa condição, a melhor possível. E às vezes a gente está listando alguns itens que caíram pelos quilômetros rodados, pelas horas de funcionamento, né, passadas, e às vezes também são coisas ligadas à estética de riscos e que, dependendo da nossa crença, nós mesmos não faríamos. Nós olhamos para aquilo e dizemos, cara, mas eu acho isso uma bobagem. Só que essas crenças são nossas, é a nossa percepção no mundo, nunca a do nosso cliente. Primeiro, a gente tem que tirar isso da mesa. Segundo item é o financeiro. Poxa, um automóvel hoje não é algo barato. Ele nunca foi, mas tem sido cada vez menos fácil adquiri-lo. Manter ainda mais. E tudo tem um preço e um valor. E esse valor, quem dá é o cliente, ele que vê valor para aquilo que nós vamos oferecer. E o preço é determinado pelo nosso negócio. E esse preço, muitas vezes, não cabe no nosso bolso. Nós que estamos ali passando o orçamento, olhamos para aquele preço e falamos, cara, isso não cabe no meu bolso. E é esse momento, ele é perigosíssimo. Você tem que tirar isso da frente, porque senão a maneira como nós vamos passar esse orçamento, ele já é de uma maneira que tem uma probabilidade de derrota. Tem uma chance muito grande do cliente dizer não. Porque se nós olharmos para o preço e acreditarmos que por ele não caber no nosso bolso e por ele muitas vezes não caber várias e várias vezes no nosso bolso, a gente acha um absurdo. E na maneira que nós estamos falando, mesmo sem perceber, a gente está dando
uma deixa para o cliente. Nós mesmos estamos falando para o cliente, não de maneira verbal, mas do nosso jeito de comportamento. O corpo fala muito, o tom de voz fala muito. Está caro, que nós achamos aquele preço um absurdo. Então, suas crenças sobre como cuidar de algo tem que estar de lado. Mas o preço e o valor é uma questão para o cliente. O nosso papel é entender o porquê de cada item que está no orçamento, por que tem que ser feito e entender quais são os benefícios que o nosso cliente vai ter ao falar sim para o nosso orçamento e passar isso desta maneira para ele. Qualquer crença vai nos derrubar. Além desses pontos, nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Poxa, um vídeo, uma foto, tem ajudado tanto. Hoje está muito fácil, né? Mandar um vídeo para o cliente explicando, muitas vezes, concessionárias que têm o consultor de serviço, consultor técnico e o técnico, podem ali rapidamente fazer um vídeo e mandar para o cliente ele assistir na hora que for possível. Ou então entrar em contato com o cliente e aí fazer uma chamada ao vivo ali e mostrar o porquê que a gente está orçando. Isso traz uma credibilidade muito grande. Tem sim perfis de clientes que precisam muito enxergar o porquê. Olha só, não é acreditar no porquê, não é perceber o porquê, é enxergar o porquê. Sim, ele tem que ver você lá fazendo uma inspeção e apresentar uma folga de qualquer componente que está excessiva quando comparada com uma que está em bom estado. Ele enxerga aquilo e diz, pô, faz sentido, tem que trocar. Tem pessoas que precisam disso e a tecnologia vai acelerar o processo. Não precisa o cliente vir até o concessionário, nós vamos até o cliente de uma maneira incrível com um videozinho pelo próprio WhatsApp. Então, usar a tecnologia a nosso favor, isso é muito importante. Nós, técnicos, nós, consultores de serviço, nós, garantistas, nós, vendedores de acessórios, nós todos, profissionais do pós-venda, temos que estar preparados para conversar com o cliente, ao vivo e a cores ou online. Isso é algo que é uma demanda dos dias atuais. Mas eu não gosto de falar com o cliente, eu não gosto de aparecer no vídeo, eu não gosto de me explicar, fico preocupado, fico nervoso. Então, você precisa treinar, adaptar-se a esses novos tempos. Sabe por quê? Porque ao fazer isso, a gente consegue melhorar em muito, mas em muito, a confiança dos nossos clientes. E o cliente confiando em você, ele diz sim com mais facilidade, ele diz sim para um número maior de itens, ele se sente mais à vontade. E isso é muito importante para você, o seu time que está em volta, todos os seus colegas de trabalho e essa empresa pela qual você está trabalhando. Então, não esqueça, crenças sobre manutenção, deixa de lado. A realidade sobre a nossa financeira e a do nosso cliente, deixa de lado. E use a tecnologia a seu favor. Lembrando sempre, a tecnologia está aí para nos ajudar a mostrar mais credibilidade, transparência, confiança, segurança para o nosso cliente. E lembre sempre que o que nós precisamos passar para ele é o porquê tem que ser feito e quais são os benefícios que o cliente tem em dizer sim para aquilo que nós estamos ofertando. Faça isso e eu tenho certeza que os resultados aí melhoram e muito. Sucesso, boas vendas e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.